Oi, pessoal, boa noite, obrigado a todos pela participação. Vamos dar início a mais uma sessão. É muito legal vocês estarem aqui com a gente, tá? Vocês estão vendo aí o slide, a gente vai fazer uma sessão que vai ser espetacular, vai ser dia 28 de julho, só sobre doença do septo atrioventricular. E vai começar com uma apresentação de anatomia pela doutora Vera Aiello, que é professora de patologia lá de São Paulo. A Maritza e a Cíntia, que são cardiologistas pediátricas do Rio, estão nos ajudando a montar essa apresentação. E depois a gente vai ter a doutora Tamara, lá de São Paulo também, do HCOR. Então, acho que vai ser uma apresentação imperdível. A gente ainda vai ter os comentários da cirurgia do Dr. André Monteiro. Bom, eu vou começar falando. Vocês viram que eu botei no slide, né? Perguntando se estava satisfeito, né? Então, o satisfeito, no caso, é satisfeito com o resultado do implante de uma prótese percutânea aórtica, né? Então, será que você está satisfeito com o que você vê na sua avaliação pós-operatória? Essa é uma pergunta. Então, vou falar um pouco desse tema e eu vou demonstrar itens importantes para serem arquivados nos ecos pós-implante de TAV. E chamar a atenção porque são cortes que habitualmente não usamos. Demonstrar o que a gente faz, quais tipos de mensurações que a gente faz, graduar os leaks, os vazamentos, mostrar aonde tem que ser colocado o pulsado na via de saída do VE e listar os itens que devemos ter em mente quando a gente examina o paciente com TAV. Por que isso é importante? Porque vocês sabem que as TAVs, no início, né, começou a se demonstrar que o refluxo periprotético, né, era um marcador importante de mau prognóstico. Quanto maior o leak periprotético, pior a sobrevida a curto e médio prazo, né? Os dispositivos mais modernos, as próteses mais modernas, elas têm umas saias que se enchem de sangue após ser implantadas e essas próteses novas elas têm menos regurgitação do que as próteses iniciais. Então, cada vez está se melhorando o resultado do implante das TAVs, né? Bom, essa é óbvio que vocês estão reconhecendo aqui, é uma válvula tipo uma TAV, né? A mais moderna é a Evolute, né? A próxima Evolute já vai vir com essa saia, elas vão sendo, à medida que vão se modernizando, elas passam a ser possível de serem recuperadas depois de liberadas. Isso é uma coisa importante. A Evolute, com até 80% da liberação, ela pode ser reposicionada, né? A Sapiens ainda não, mas também parece que vai vir uma prótese com essa perspectiva, além do que as bainhas cada vez menores. Esse slide é muito interessante porque ele ilustra os mecanismos de regurgitação da TAV, né? Esse é muito comum da figura A, que é um bloco de cálcio no folheto aórtico impedindo o acoplamento da prótese no anel, né? Em B, a gente vê que a prótese ficou muito alta, então o refluxo periprotético passa por aqui. E na C, a gente vê que a válvula ficou muito para dentro, e aí o refluxo periprotético, esse é o mecanismo. E na figura D, a gente vê que foi uma prótese subdimensionada, ela ficou pequena para o anel, então esse seria um mecanismo de regurgitação. É óbvio que essa é a prótese autoexpansível, né? Ela é feita de nitinol, que é uma liga metálica que tem uma memória para se manter aberta quando ela entra em contato com o sangue, né? Ela é preparada numa solução gelada antes de ser implantada para ser colocada dentro da bainha, né? E é interessante que assim que libera, que a gente faz a avaliação, a gente deve esperar um pouquinho, porque a tendência é a prótese se expandir naturalmente, porque essa é a memória da liga metálica, tá? Lembrando a vocês
que no nosso meio a gente ainda usa muito o eco transesofágico para avaliar essa prótese pós-implante, mas assim nos grandes centros cada vez menos utilizado o transesofágico, e ao fim do procedimento então é avaliado com o eco transtorácico, muitas vezes até sem um médico, às vezes é um technician, um sonógrafo que faz a avaliação. Então, é feito com anestesia local, né? O indivíduo, ou melhor, feito só com sedação e anestesia local nas femorais, e sem o paciente estar entubado, né? Na maioria dos grandes centros, a tendência é essa. Bom, é importante, sempre que a gente for fazer um relatório de um ecocardiograma, dizer o tipo de prótese, o tamanho de prótese utilizado. Por exemplo, foi colocado uma Sapiens 26, o eco pós-procedimento transtorácico mostrou que não havia líquido periprotético, e a angiografia também não mostrou líquido paravalvular. É muito importante que a gente tenha essas informações e possa colocar no laudo que a gente está fazendo. Falar sempre o último pico de velocidade que foi encontrado na prótese, tá? Fração de ejeção, se existe refluxo periprotético e há quanto tempo foi colocada essa TAV, né? Primeiro dia, um mês, isso é muito importante ser relatado no relatório cirúrgico. É interessante que a gente vai ver muitos cortes que a gente habitualmente não usava. Então, reparem vocês que aqui são cortes transversos, a figura 1, 2, 3 e 4, se reparem que as linhas correspondentes, o 1 é amarelo, então a linha amarela, o 2 é esse azul aqui, o 3 é o verde e o 4 é no bordo, na face ventricular da prótese. Reparem vocês que se a gente escanear muito alto, a gente não vai ver refluxo periprotético nenhum. No meio da prótese, como esses dois aqui, não tem valor. Correto mesmo seria escanear aqui bem na via de saída para ver o refluxo periprotético, onde é que ele está presente. Bom, e quando a gente olha no transverso, tá, e no apical 5 câmaras, a gente pode imaginar a posição do relógio e ver aonde a gente está vendo no transverso, aonde corresponde o jato que a gente vê no longitudinal, no 5 câmaras e no 3 câmaras. Então, reparem vocês, quando a gente vê no longitudinal, nessa posição, o líquido periprotético, em geral, está aqui entre 11 e 1 hora. Quando a gente vê aqui na posição de 5, longitudinal, nessa região aqui, o que a gente está vendo, o líquido, ele no corte transverso da válvula, ele se dá aqui entre 5 e 7 horas. E assim sucessivamente, tá? Aqui está um exemplo à direita, né? Eu não sei se vocês estão vendo a minha seta, mas a gente está vendo aqui à direita um líquido periprotético, que seria, então, nessa região aqui do corte longitudinal, no esquema, e provavelmente o líquido estaria nessa região aqui, entre 11 e 1 hora. É interessante, gente, que, dependendo se você está fazendo o transtorácico ou o transesofágico, existem sombras acústicas que a prótese faz. Então, por exemplo, no transtorácico, reparem que tem uma interrogação no anel posterior da válvula, a gente não vai conseguir ver a regurgitação periprotética. Por isso que a gente tem que usar vários cortes. E o contrário acontece quando a gente está fazendo o transtorácico, que a sombra passa a ser no anel, nesse caso, no anel anterior. No primeiro caso, foi no anel posterior. Então, a combinação de imagens pode dar a pista de onde está o refluxo, e a gente tem que lembrar sempre da possibilidade. A gente não está vendo uma regurgitação periprotética da TAV por conta dessas sombras acústicas. Ou seja, então vamos lá, o transtorácico, aqui seria, anteriormente, seria a face, o anel anterior, né? Ele vai fazer uma sombra, a gente não vai conseguir ver um líquido que possa, porventura, estar presente no anel posterior. Bem como no transesofágico, seria o contrário, né? O esôfago é a primeira estrutura aqui, o ato esquerdo, e a gente, então, não veria nessa região aqui do anel
o leak periprotético. Então, no transtorácico, a sombra se dá no anel posterior e no transesofágico se dá no anel anterior. Bom, como é que a gente quantifica a regurgitação? Tá? A gente pode ver o percentual do leak que está presente em volta da TAV, tá? Segundo eu mostrei para vocês, exatamente na face ventricular, né? Então a gente vê a área, pode fazer a área da vena contrata ou o percentual que o leak corresponde à circunferência toda do anel, né? Então, se ele ocupa 8%, é uma regurgitação leve. Uma regurgitação moderada varia de 10% a 18%. E acima de 30% seria uma regurgitação grave. Tá? E pode-se fazer também a mensuração da vena contrata, como eu falei para vocês, e somar mais de um jato para determinar a gravidade da regurgitação paraprotética. Como eu falei para vocês, muito importante e cada vez menos comum. Tá? O fluxo reverso na aorta descendente é um dado importante e a gente tem que atentar, então, para aquele sinal clássico, para aquela medida clássica que é velocidade maior que 0,2 diastólica final, como sendo um parâmetro de regurgitação importante. Mas o que acontece? É importante a gente ter sempre um basal do paciente antes da TAV, porque muitas vezes um indivíduo idoso com a aorta pouco complacente, ele tem esse fluxo reverso acentuado sem ter uma regurgitação periprotética significativa. Então, é importante sempre a comparação para que a gente possa dizer que, olha, realmente essa regurgitação está sendo importante. Bom, aqui são os parâmetros que a gente considera uma regurgitação leve, à esquerda, o verde, né? E uma regurgitação aqui em laranja grave. Vocês veem a vena contrata, a largura, a área, a circunferência que eu falei para vocês, se existe um piso ou não, o PHT, se ele maior que 500, fala de uma regurgitação leve, e se não existe fluxo reverso, ou o contrário aqui, se existe, ela é grave, se o PHT é menor que 200, enfim, e os outros parâmetros que estão aqui presentes. Tá? Bom, aqui são os parâmetros que estão disponíveis em qualquer guideline, esse é um guideline de avaliação pós-TAV, tá? Eu vou passar rápido. Esse é o PHT, que é uma medida que vocês já conhecem bem, né? Menor que 200 é grave, maior que 500 é leve. O que eu vi fazer lá, especialmente lá, eu vi lá nos Estados Unidos, a doutora Rebecca Hahn, assim que termina o procedimento, ela faz o cálculo, faz um Doppler quantitativo. Como é que ela faz isso? Ela quer saber se a regurgitação é importante. Então, ela calcula o volume sistólico que está passando pela aorta e calcula o volume sistólico que está passando pela artéria pulmonar. Tá? A diferença desse volume vai ser o volume regurgitante. Aqui vocês estão vendo, então, que aqui no meio, embaixo, né, foi calculado o volume sistólico do VE de 67 e calculado o volume sistólico da pulmonar de 48. Então, logo, a diferença é 19 ml, que é considerado um volume regurgitante pequeno, tá? E vocês estão vendo a relação com o volume total, que é o volume regurgitante de 28%, então a conclusão que essa é uma estenose, é uma regurgitação periprotética aórtica leve. Tá? Então, esse é uma outra forma quantitativa de se avaliar o refluxo periprotético. Outra medida, que seria a relação entre o tempo de aceleração e a integral da via de saída, também, quando for maior que 0,40, sugere, nesse caso, obstrução de uma prótese, que é uma outra complicação dessas TAVs. Então, vocês veem que existem vários parâmetros específicos para avaliação das próteses de implante percutâneo. Agora, o interessante que eu vou falar para vocês vou pular isso aqui, é onde a gente mede
o pulsado, né? Essa é uma coisa que sempre está, em todas as discussões, está se falando, se aborda esse tema, né? A gente tem que avaliar o pulsado exatamente no bordo do ventrículo, exatamente aqui que a gente vai fazer para fazer o cálculo dos volumes que se passam por aqui pela aorta. Se você entrar muito dentro da válvula, você vai pegar uma aceleração pré-valvar, tá? E se você pegar muito no ventrículo, você vai pegar uma velocidade baixa. Então, o recomendado é que você veja exatamente em cima do bordo ventricular da prótese aórtica. Aqui está mostrando que você deve escanear pelo menos 3 pontos, tá? E escolher o melhor. Uma outra dica é você encontrar o clique de fechamento da válvula aórtica. Esse também é um bom lugar para você explorar o volume sistólico. Esse é um caso interessante, só para finalizar, que eu diria que é um dos casos mais bonitos que eu tenho assim na minha vida profissional. Que esse é um médico, tá? Com uma disfunção grave. Esse paciente tinha 18% a 20% de fração de ejeção, ele tinha uma válvula aórtica muito estenótica, ele tinha caquexia cardíaca, que para mim é a pior manifestação de uma estenose aórtica, disfunção de uma cardiopatia, né? Insuficiência aórtica leve, mas uma estenose grave, como vocês vão ver aqui, uma área muito pequena, né? Era um baixo fluxo verdadeiro, não era low flow, porque tinha disfunção ventricular esquerda. Reparem vocês, antes do implante da prótese e após o implante da prótese, como esse paciente recuperou a função. E esse paciente hoje, passados 10 anos, esse paciente tem vida normal. Ele era um padrão sem defibrilação atrial, sem kick atrial, e ele, então, depois de um tempo, ele diminuiu, não só remodelou as cavidades, como voltou ao ritmo sinusal. Aqui é o mesmo slide. E, para finalizar, é isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Se não, a gente vai passar para a Camila, que é uma residente nossa, que vai apresentar. Camila, eu vou habilitar você para... O Arnaldo, posso fazer um comentário? Pode, claro. Não, é o seguinte, a gente sempre aprendeu que a gente tem que fazer análise do fluxo aórtico, né, com um sample posicionado, aquilo que você falou, né, o sample posicionado exatamente na região que a gente mede o trato de saída do VE. Os guidelines americanos e os guidelines europeus, eles sempre recomendam que a gente meça esse trato de saída 2 milímetros um pouco mais abaixo do plano valvar. Eu tive a oportunidade de ver com o pessoal do grupo da UERJ o guideline britânico, esse que saiu em 2020 ou 2021 agora. A gente discutiu esse artigo e ele faz uma coisa muito curiosa. Ele faz o sample igual como você falou, né? Ele se posiciona um pouquinho mais abaixo para você evitar aquele processo de pré-aceleração transvalvar. E só que eles medem sempre, eles recomendam que meça sempre no plano de inserção da válvula aórtica, porque eles argumentam que quanto mais próximo da válvula aórtica, mais redondo vai ser o trato de saída do VE. Quando a gente pega 2 milímetros para baixo, você tende a fazer um trato de saída do VE mais ovalado, né? Então, eles fazem um processo misto. Eles não estão fazendo no guideline britânico, o mais atualizado que saiu, né? Onde eles medem o trato de saída do VE é diferente de onde eles fazem a avaliação do fluxo pelo Doppler pulsado. Só para a gente saber que tem isso aí que eles estão discutindo. Não, mas olha só, o recomendado mesmo é que você faça exatamente no bordo ventricular da prótese. E isso é importante, é óbvio que é importante você fazer aonde você mediu a via de saída, entendeu? Então, e o recomendado é ali, porque senão, se você entrar muito, você vai pegar uma velocidade maior pela aceleração que já começa. A aceleração pré-valvar, ela começa antes da prótese, da válvula, entendeu? Essas válvulas, elas ficam implantadas um pouco bem mais para dentro da gaiola, vamos assim dizer, da parte metálica. Camila, você está
Está podendo compartilhar e conseguindo? Estou sim. Posso começar? Pode sim. Vou compartilhar minha tela. Ainda não está habilitado, não, doutor Arnaldo. Não está habilitando para eu passar. Espera um segundo só, peraí. E agora? E agora? Vê se vai. Ainda não. Agora vai. Vamos lá. Ei. Foi? Foi? Vocês estão vendo minha tela? Ainda não, mas eu já habilitei para você poder compartilhar. Espera aí. Vou tentar aqui de novo. Ah, foi. Agora tem opção. Vai entrar. Opa, beleza. Entrou. Então, obrigado pelo convite de estar aqui participando. Eu vou fazer agora um relato de caso de um paciente que veio para fazer uma revisão com a gente nas últimas semanas. É um caso muito interessante, ficou com um resultado ótimo e vocês vão poder ver com a gente. Então, começando com um resumo do caso. É um paciente masculino, atualmente ele tem 61 anos, ele é portador de uma hipertensão leve, de uma dislipidemia e uma obesidade grau 1. Ele vinha em acompanhamento regular ambulatorial com a cardiologista, era previamente assintomático do ponto de vista cardiovascular, até que em 2017, esse paciente evolui com um eletro com BRE, até então novo. Ele não tinha nenhum sintoma, não tinha nenhuma queixa de dor precordial que pudesse falar a favor de uma doença coronariana. Enfim, era um BRE, era um eletro de rotina ambulatorial e ele surgiu com esse BRE. Então, aqui tem o eletro da ocasião. A gente vê que é um QRS bem largo. O paciente seguia assintomático nesse momento. A gente tem um eco feito com a nossa equipe, mas infelizmente eu não tenho essas imagens de 2017, desse momento da história, que já descrevia um aumento de cavidades esquerdas, com uma disfunção sistólica leve do VE, uma função de VD preservada. A fração de ejeção obtida pelo método 3D foi cerca de 45%, um strain de menos 16%, já descrevia um sincronismo intraventricular esquerdo com retardo inferior e lateral e um índice de U de 62 milissegundos. Já com uma movimentação paradoxal do septo, mais uma contração normal das outras paredes e nenhuma alteração valvar significativa. Então, seguindo a investigação, esse paciente fez uma coronariografia, que não tinha lesões obstrutivas significativas, fez também uma cintilografia, que foi negativa para a doença coronariana, foi a ressonância, que também não acrescentou muitos dados para identificação dessa etiologia, apenas confirmou a disfunção que a gente já tinha visto no eco, não tinha realce tardio, nem alteração de perfusão miocárdica em repouso, então confirmando que não era uma doença coronariana, não tinha nada para miocardite, enfim, nada que chamasse atenção para a etiologia desse paciente, para a etiologia dessa disfunção. Esse paciente seguia em acompanhamento com a cardiologista ambulatorial, com medicações otimizadas, até que em março de 2020 ele evolui com uma discreta piora de classe funcional. Ele antes era assintomática e agora passava a referir dispneia aos grandes esforços. Ele não tinha outros sintomas, apenas a dispneia aos grandes esforços. E aí, nessa ocasião, a gente faz um novo eco, o eco de março de 2020,
onde a gente observa já nessas primeiras janelas do parasternal, eixo curto e eixo longo, que o paciente tem já um aumento de cavidade esquerda, um aspecto importante de sincronismo, um movimento paradoxal desse septo, já chama a nossa atenção. Aqui no apical 4 câmaras e no apical 2 câmaras, acho que é importante a gente ressaltar a piora da função desse VE. Nesse exame, a fração de ejeção estimada foi em torno de 37%, então, assim, uma piora importante, comparando com o último exame. Um VE bastante dilatado. Na análise da função diastólica, a gente vê que ele tem fusão das ondas E e A, e um tempo de diástole bem curto, o que fala a favor dele ter um sincronismo AV também. E aqui no estudo da avaliação do desincronismo, a gente vê que ele tem um retardo inferior e lateral e um índice de U bastante alterado também, falando a favor dessa piora da função ser por conta do desincronismo. E aí, diante disso, um paciente que agora tinha piora de classe funcional, já com medicação otimizada, o caso foi discutido com a equipe da eletrofisiologia e optaram por fazer uma terapia de ressincronização pelo feixe de Ries. E aí eu vou trazer agora para vocês o resultado desse paciente. Ele foi acompanhado e agora já tem quase 1 ano e meio de procedimento, quer dizer, 1 ano e 3 meses de procedimento, e ele voltou para a gente poder fazer o eco e vocês vão ver o resultado. Esse aqui é o eletro, pré e pós, aqui o primeiro eletro, que eu já tinha apresentado, e agora o eletro pós-estimulação. A gente vê que é um QRS bem mais estreito. E aqui comparando a primeira imagem pré, esse eco de março de 2020, que eu já tinha apresentado, e agora o eco de junho desse ano, mostrando uma significativa melhora da função, um remodelamento reverso importante, né? A gente vê que esse VE diminuiu. Aqui no apical 4 câmaras também, a gente vê que a resposta foi muito boa. No 2 também. Esse paciente recuperou totalmente a função do VE. Aqui o modo M mostrando quanto a cavidade diminuiu pós-resync. E aqui é comparando a função diastólica pré e pós. A gente vê que ele melhorou também o tempo de diástole, agora um padrão de uma disfunção tipo 1. E aí eu vou falar um pouquinho a respeito do método que o paciente fez. Ele foi submetido a uma ressincronização por via feixe de Ries, que a gente tem visto nos últimos tempos tem aumentado, né? É uma possibilidade. E esse paciente foi um ótimo respondedor, e eu vou comentar um pouquinho. A respeito das indicações inicialmente sobre a terapia de ressincronização, a gente já sabe que está indicada para aqueles pacientes que têm IC e que são sintomáticos, com uma fração de ejeção menor que 35%. Aqueles que respondem melhor são aqueles que têm uma morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, com um QRS com duração maior que 150. Além disso, também está indicado para aqueles pacientes que têm o QRS entre 130 e 150, atendendo também aos critérios de ter uma fração de ejeção reduzida menor que 35 e ser sintomático. Os pacientes com bloqueio de ramo direito, a gente acaba tendo uma resposta nem sempre ótima, mas também está indicado para esses pacientes. E aí é isso que é importante a gente relembrar, que a terapia de ressincronização, ela é
a resposta é individual. Assim, tem pacientes que vão ser super respondedores, vão ter uma resposta excelente, mas alguns pacientes que vão responder de forma não tão ótima e outros pacientes que não vão responder. Algumas características falam a favor já desses pacientes serem hiperrespondedores, que são a etiologia não isquêmica, o sexo feminino, morfologia de BRE, um QRS com duração maior que 150, átrios de tamanho normal e um IMC menor que 30. Então, esses são preditores de uma boa resposta à terapia de ressincronização. Então, para esses pacientes que não respondem, acho que a gente tem começado a observar que, quer dizer, que anteriormente não responderiam tão bem, a gente tem começado a observar que a estimulação do feixe de RIS, ela veio para somar e tentar trazer esses pacientes para uma linha de resposta melhor. Aqui, nessas duas ilustrações de cima, a gente tem a morfologia do sistema de condução por via feixe de RIS e o local de estimulação. E é importante dizer que já existem estudos que demonstram que os pacientes têm um desfecho melhor quando a gente compara a terapia de estimulação via RIS e quando a gente compara a estimulação via ventrículo direito. Inclusive, com desfecho primário, com redução de desfecho primário, com morte, redução de hospitalização, enfim. Então, a gente já vê que a resposta desse novo método é melhor e vem modificando a terapia. E aí, aqui eu trouxe para a gente ilustrar, é um pouco fora do nosso dia a dia, mas o que está ganhando cena, só para a gente ter noção de onde é feito, de como é. Então, a estimulação pelo RIS ela é mais fisiológica, ela restaura a sequência intrínseca de ativação, ela mantém a sincronia intraventricular e interventricular. O procedimento é mais rápido também. Agora, tem algumas coisas que vale ressaltar. A gente precisa de um output maior, o que significa que o paciente vai ter uma bateria de meia-vida mais curta. E é claro que, assim, até que isso se estabeleça como uma possibilidade, ainda tem que se adequar, enfim, para que todos os profissionais conheçam. Então, comparando com a estimulação biventricular, a estimulação por feixe de RIS está associada com uma menor dissincronia, tanto intra quanto interventricular, e uma melhora do desempenho do índice cardíaco, já aí em diversos estudos, mostrando essa diferença. Acho que é isso que eu queria abordar, foi rapidinho, mas só para a gente ter em mente e conhecer que dos próximos anos talvez seja a nova forma de terapia de ressincronização. Obrigada. Obrigado, Camila. Excelente apresentação. Alguém quer fazer algum comentário? Chefe, Thiago falando. Fala, meu filho. Tá bom, querido? Tudo bem? Não, Camila só não reforçou, que ficou muito nítido na imagem também, é a diminuição do marca-passo na cavidade ventricular direita, diminuir a função da válvula tricúspide, né? Então, acho que o marca-passo serriciano também tem esse benefício, né? Diminuir mas olha só, essa figura não foi fiel, porque, na verdade, ele cruza a tricúspide. Uma coisa que eu sempre perguntava para o Eduardo Saad, lá para os assistentes dele, é se eles não tinham medo de lesar a válvula tricúspide, porque a gente sabe que a tricúspide tem cordas implantadas no septo basal, que é onde vai ficar implantado, mas eles dizem que tem uma técnica de colocar, enfim, eu, felizmente, eu não vi muitos casos, mas já vi alguns, nenhum deles teve complicação de lesão da tricúspide, tá? Mas é uma possibilidade. O que eu sei é o seguinte, eles atarracham no septo e eles quase cruzam a cavidade, o septo em direção ao ventrículo esquerdo, entendeu? E quando eles veem que perdeu o limiar, eles recuam um pouquinho. Então, é isso. Eu acho que é uma técnica que veio para ficar mesmo. Alguém mais quer comentar? Tem complicação de perfuração, não?
Não, não tem problema. A tarraxa é fininha, não vai causar nenhum problema, entendeu? Mesmo se perfurar, mas não, porque ele vai ocupar o lugar do, ele vai ficar intramuscular, não tem problema. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Oi, Arnaldo, sou Elisa, tudo bem? Deixa eu te Fala. perguntar, e o calibre desse Ele é fininho, ele é fininho. Ele é então... igual, ele é um eletrodo. Na verdade, pelo que eu sei, é um eletrodo normal que você coloca, o eletrodo que se usa. Eu não sei se vai vir outros eletrodos mais finos, mas pelo que eu sei. E a vantagem é que você não precisa entrar no seio venoso coronariano, que muitas vezes é difícil você achar uma veia boa, né? E seria uma coisa mais fisiológica. Então, isso não atrapalha, não pioraria, né? Você não teria um prognóstico ruim para insuficiência tricúspide, nada disso, né? Não, isso que eu estou te falando. Eles acham que não. Não, ele passa a tricúspide, ele vai no septo basal dentro do VD, entendeu? Entendi. Obrigada. Não, que eu fiquei preocupada com o calibre e poder piorar a coaptação. Só por isso que eu fiquei preocupada. Não. Eu acho que são os mesmos cuidados que se tem com os outros marcapassos, que a gente sabe que não são nem tão... que são um problema, né? A gente que faz eco, a gente sabe que é muito comum lesão tricúspide a médio e longo prazo pelo cabo do marcapasso. Arnaldo, fazer uma pergunta. Se está fazendo estimulação lá pelo RIS, teoricamente o padrão de bloqueio de ramo esquerdo não tinha que se manter? Como é que diminui o QRS? Olha, eu acho que ele vai seguir o trajeto que, pelo fato dele estimular, ele está pulando aquele bloqueio do ramo esquerdo, entendeu? Então ele passa a ser uma ativação fisiológica. Eu acho que, na verdade, a ativação não é célula-célula, é através do sistema de condução. E aí você diminui o QRS porque a despolarização é mais rápida. Foi isso que eu entendi, né? Oi, Arnaldo, o Thiago aqui. Thiago da Elisa aqui, Arnaldo. Posso falar isso? Fala, Thiago. Estou passando no corredor e ouvi. Não, é porque realmente é o que você falou, porque pega distal ou bloqueio. Ele testa os níveis para ele poder pegar mais distal, justamente para poder encurtar. Boa. Alguém mais quer fazer um comentário? Então, gente, obrigado, Camila. Vamos chamar agora o Flávio. O Flávio é o nosso residente de R1 lá do ECO, e ele vai nos apresentar um caso bastante interessante. E eu, de última hora, consegui convocar o Marcelo Bittencourt, que é a nossa referência de cardiomiopatias hipertróficas, restritivas, enfim, é um estudioso, está muito envolvido com o diagnóstico genético dessas patologias. E o Marcelo está aí. Marcelo está online, Marcelo? Estou online, estou sim, estou aqui, estou no celular. Então tá bom, a gente vai ficar muito feliz de ver a sua opinião sobre esse caso. A gente ainda não tem o diagnóstico, mas é um caso bastante interessante, o Flávio vai apresentar. Flávio, está conseguindo compartilhar? Não. A Camila tem que descompartilhar. Boa noite, doutor Arnaldo. Estou aqui tentando, já estou às postas, estou aguardando a Camila descompartilhar para eu compartilhar a minha tela. Camila? Cadê a Camila? Esqueceu de descompartilhar? Descompartilhei, não saiu, não? Não. Você... Espera aí. Você é forte mesmo, tá aí, ó. Não sai. Não sai. Estou tentando. Aqui, pausei. Agora é o Flávio, tem que botar para compartilhar, não? Eu estou vendo a tua tela ainda. Ah, meu Deus. É em cima. Interromper. Achei. Isso. Achei, desculpa. Pronto. Pronto, já estão vendo minha tela? Sim. Então vamos lá. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente para falar sobre o assunto de um caso que aconteceu há 2 semanas no nosso laboratório de ecocardiografia. O resumo do caso. É um homem de 33 anos que procura atendimento ambulatorial com um cardiologista devido ao quadro de hipertensão durante a preparação para o concurso público e que refere que há 2 anos tinha níveis pressóricos normais.
e relata hábitos de vida saudáveis, que ele praticava atividade física, mas nada a nível competitivo. Não tinha ingestão alcoólica e tinha um IMC adequado de 28 na ocasião. A história patológica pregressa não tinha nada digno de nota. Uma história familiar com o pai com cirurgia de revascularização miocárdica e hipertenso, e uma mãe portadora de hipertensão também. Nos exames seguintes laboratoriais, vale a pena dizer que ele só tinha uma dislipidemia com LDL de 180. E os outros exames sem nada digno de nota. Uma creatinina de 1,5. Eu tenho aqui o eletro do paciente que foi disponibilizado pela médica assistente. Podemos ver aqui, comparando de D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF, para quem não está conseguindo ver, porque está mais fraco no papel, e de V1 a V6 do outro lado. Podemos notar que é um ritmo sinusal, com um BRE completo, e uma sobrecarga ventricular esquerda. Um intervalo PR ok, um pouco abaixo do limite da normalidade, que dá 120 milissegundos, com o eixo não desviado. Quer comentar sobre o eletro? Marcelo, quer comentar? Você que vê esses pacientes com frequência? Bom, como o Flávio falou, né? Bom, primeiro, boa noite para todo mundo. Prazer estar aqui na reunião do ECO. Bom, enfim, a gente tem aqui, veja que um padrão parece uma sobrecarga atrial, né? E um padrão de sobrecarga ventricular esquerda, né? Bem documentado aí por um... Eu estou só achando estranho que aqui V4, V5 e V6, ele parece que o V5 e V6 está meio esquisito, não está, Flávio? Está meio esquisito. Eu acho que não teve papel suficiente, ele terminou com essa linha reta, né? Exatamente. Mas eu acho que a gente provavelmente, se pudesse ver, ia estar vendo um padrão de strain aqui também, né? Enfim. Me parece um eletro bem compatível com uma sobrecarga ventricular esquerda, Arnaldo. Marcelo, eu vou te fazer uma pergunta. Não tem padrões de pseudoinfarto, não? Que é descrito nas hipertróficas? Vê aí. Me fala que... Pois assim, eu vejo até um Rzinho aqui em V2 e tudo, mas assim, padrão de pseudoinfarto, assim, a gente vê muito, por exemplo, casos de amiloidose, acho que ali em V1, V2, V3, que come a R, dá para ver bem, né? Aqui, até porque, como ele falou que tem um bloqueio de ramo esquerdo, né? Eu não estou vendo, por exemplo, nos casos hipertróficos, a gente vê, às vezes, uma onda Q refletindo uma hipertrofia septal mais importante, entendeu? Em algumas derivações, vê em parede inferior, né? Vem parede lateral. Nesse caso, assim, eu não estou vendo. Eu vejo mais realmente um padrão de sobrecarga ventricular esquerda mais tradicional, mas assim, chama atenção por ser um paciente jovem, né? Legal, Marcelo, obrigado. Então, prosseguindo com as imagens do eco. Pronto, está rodando. Aqui já temos um subcostal que mostra realmente uma hipertrofia do ventrículo esquerdo. Também vale notar aqui que a parede livre do VD tinha 6 milímetros. O VD tinha uma função ok, com um TAPS de 23 e uma PSAP de 25. Aqui já no paraesternal, no eixo longo, podemos ver que essas medidas parecem que tem realmente uma diferença de septo para a parede posterior, mas a gente não consegue afirmar isso com certeza. Parece que foi uma alteração da verificação da medida. Tinha um VE diastólico de 49 e um VE sistólico de 30, que um septo com a parede aferida de 30 milímetros. Ô, Flávio, deixa eu fazer um parênteses aqui. Tá? Volta lá. Não parece realmente, parece ser concêntrica e não parece haver desproporção entre o septo e parede posterior. O dado importante que vocês mais novos têm que guardar é o seguinte: indivíduos hipertensos podem desenvolver um aspecto que pode lembrar
cardiomiopatia hipertrófica, tá? Então, aquela tradicional relação de 1,3, ou seja, o septo 1,3 em relação à parede posterior, tá? Nos indivíduos que não são hipertensos, é um critério de hipertrófico. Ou seja, se o indivíduo tiver o septo na diástole 1,3 vezes mais do que a espessura da parede posterior, e quando você tem um indivíduo hipertenso, essa relação passa a ter que ser 1,5. Aqui poderia até ser, mas a gente vê no olho que a medida foi feita não tá adequada, porque o aspecto é bem similar da espessura das paredes, tá bom? Tá ótimo. A válvula aórtica e a aorta ascendente não tinha dilatação. Aqui já a nível de eixo curto, vendo ali a nível de papilar, vemos uma cavidade menor e realmente uma hipertrofia ali de papilar. Aqui já no apical, vemos realmente esse ventrículo esquerdo hipertrofiado, com duas câmaras também confirmando essa impressão. A função sistólica aferida pelo Simpson era de 60%, apesar de que no olho, com essa cavidade, com essa hipertrofia, dá até para desconfiar, mas não, era normal. E aqui o 3 câmaras também. Seguindo para o estudo da função diastólica, vemos um padrão pseudo-normal da função diastólica. Um E' com padrão de 20, um E' ali menor que 5. Ô, Flávio, volta lá um minutinho. Esse Doppler tecidual com velocidades muito baixas, ele é muito sugestivo de uma doença muscular, né? O indivíduo atleta, ele tem a onda E' enorme, né? Porque a gente aventou a possibilidade desse paciente de ser um coração de atleta, né? Mas esse achado aqui fala muito contra o coração de atleta, tá? O atleta ele tem uma diástole hipernormal, e esse doente tem evidência de doença muscular, doença do miócito mesmo. Tá, pode prosseguir. Tá ótimo. O VTI aqui da via de saída de VE mostrando realmente que não tem obstrução ao fluxo. E trazendo também o strain do paciente. O strain aferido global de menos 6,8, mostrando também que tem uma alteração mais acentuada da parede lateral e das regiões basais. E sem um aspecto típico também de amiloidose, que seria um diagnóstico diferencial para o paciente com esse aspecto ventricular. E também o strain do átrio esquerdo reduzido, que aferido deu 10%. Quer comentar, doutor Arnaldo, o padrão do strain? Vocês sabem que eu não sou muito fã do strain atrial, né? Especialmente nas máquinas que não são que não tem esse software dedicado, né? Mas a gente vê que é um doente que não parece ser uma cardiopatia hipertensiva, apesar de ele ser hipertenso, ele não tem níveis tensionais tão altos, e o strain não é completamente fala contra qualquer dessas coisas que a gente pensou até agora. Mas eu estou curioso de saber, Marcelo, o que você está pensando aí nesse caso aí? Dá para fazer ainda já uma hipótese diagnóstica? A gente ainda não sabe o que é também, tá? Tá. Não, a minha hipótese diagnóstica para esse caso é de cardiomiopatia hipertrófica, entendeu? Eu vejo aqui, era um paciente jovem,
né? Você falou a questão da hipertensão, né? Mas você disse também que aquelas medidas talvez não fossem bem essas, mas certamente são espessuras acima de 20 milímetros, né, o Arnaldo, que você conseguiu constatar aí, não é Sim, isso? sim, é em torno, sim. Né? E teve um corte Não, lá não, até que você... E você falou uma coisa certa, Marcelo, porque não é incomum também ter acometimento na hipertrófica. Primeiro que você pode ter uma forma concêntrica, que não seja Sim, assimétrica, e você sim. pode ter acometimento da parede livre do VD. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. Isso também é um dado de hipertrófica. Desculpa te interromper, vai lá. Não, tranquilo. E assim, quando você tem espessuras dessa magnitude, você tem que atentar realmente para que, mesmo que esse doente tenha hipertensão, geralmente hipertensão arterial não gera uma sobrecarga a ponto de levar a aumentos de espessura acima de 20 milímetros, né? Para falar a verdade, assim, eles consideram uma zona cinzenta entre hipertrófica e hipertensão, pelo menos é o que eu estou habituado a ver nas literaturas de cardiomiopatia, não sei se em eco vocês veem alguma coisa diferente, mas a zona cinzenta fica ali entre 13 e 15, não sei se vocês concordam, enfim. Tá perfeito, né? Isso aí mesmo, 15 milímetros. Isso. Pode ser até que seja um pouquinho mais, às vezes 16 a gente fica em dúvida, né? Mas nesse padrão, aí esse paciente entra no critério de imagem, que é critério diagnóstico para cardiomiopatia hipertrófica. Agora, você mostrou aí um padrão de apical sparing, que está assim, meio que um apical sparing, pelo que eu pude ver, não sei o que você acha, meio... não está aquele clássico, né? Não sei se você considera esse padrão aí tão clássico assim, né? Me parece ali uma desorganização muito grande na avaliação ali do strain, né? Eu não sei o que vocês acham. Mas, assim, quando você chega e me diz isso, a gente fica sempre daquela dúvida, né? Será que isso aqui é uma cardiomiopatia hipertrófica sarcomérica? Ou será que a gente está lidando com uma fenocópia? Porque a gente não pode esquecer que as formas concêntricas de hipertrófica estão muito relacionadas às fenocópias, né, o Arnaldo? A amiloidose, que às vezes se manifesta como às vezes não dá aquele clássico cardiomiopatia restritiva ainda, e com um pouquinho de disfunção, às vezes se manifesta como uma hipertrófica, uma fenocópia, doença de Fabry, enfim, doença de Danon, né? Então, a gente fica um pouco atento a essas questões, né? Mas o diagnóstico, a meu ver, é de uma cardiomiopatia hipertrófica. Tá? Perfeito, Marcelo. Vamos lá, Flávio. Vamos. Então, só você me perguntou, Marcelo, esse padrão não lembra a amiloidose, não, aquele padrão do... o Marcelo vai comentar o que lembra mais. Vamos lá. Tá. Então, seguindo aqui, esse era o único exame que o paciente teve por enquanto. Conversei com a médica assistente, ainda está programando fazer uma ressonância cardíaca, para de fato ajudar a ter mais informação para diagnóstico. Entrando na questão realmente de diagnóstico diferencial, como o Dr. Arnaldo já citou também, vale a pena pensar em coração de atleta. Eu trouxe esse organograma aqui que está no UpToDate com a referência aí da publicação do Dr. Maron, que mostra realmente qual é o padrão de cada uma das áreas, a hipertrófica e do coração de atleta, mostrando que a cavidade costuma ser menor realmente na hipertrófica, e no coração de atleta pode ser uma cavidade maior, acima até de 55 milímetros. O aumento atrial está mais comumente correlacionado à hipertrófica, e sobre a questão também das alterações da pressão de enchimento. Seguindo, tem essa tabela, só um momento que agarrou. Aqui. Essa tabela em que ele divide os tipos familiares de cardiomiopatia, que a primeira vez que eu vi foi também na aula do Dr. Marcelo Bittencourt, que ele tenta categorizar as formas das cardiomiopatias. Conforme já citado, temos aqui, que vale a pena pensar,
nas doenças lisossomais, no depósito de glicogênio, as doenças sarcométricas, familiares. Tem uma lista mais extensa do que essa que eu trouxe aqui realmente para ilustrar e tentar relembrar. O que nosso paciente se encaixaria seria realmente nesse padrão de hipertrófica e talvez algo parecido de algo restritivo só pelo padrão de enchimento, mas não parecer ser o caso. Seria realmente algo da hipertrófica. Aqui são os tipos não familiares, as adquiridas, que... Para citar, quer comentar alguma coisa, doutor Marcelo? Não, a questão, assim, botar a diferenciação com o coração do atleta também é bastante interessante, mas, assim, também eu não vejo, nem na minha prática clínica, eu já peguei alguns poucos corações do atleta, geralmente que chega para mim é mais hipertrófica, né? O pessoal que quando tem dúvida de coração de atleta, às vezes manda para o pessoal que faz medicina do esporte, mas eu já tive alguns e que desenvolveram, né? E eu também não noto no coração do atleta, eu não sei o que o Arnaldo acha, quero ouvir a opinião dele, mas também esse nível de espessura ventricular também muito grande, não. Também é aquele caso que fica ali na zona cinzenta também, até porque como esses ventrículos dilatam, o modelo de remodelamento deles inclui um pouco de dilatação, a hipertrofia nem sempre, aliás, usualmente o que eu vejo mais, até na literatura, são hipertrofias também menores, que ficam ali também, entre 13 e 15, e também tem essas questões, né? Agora, lembrar que hoje, dentro dessa diferenciação que você botou, e está ali por último ali, a utilização de uma mutação sarcomérica, quer dizer, a utilização do teste genético é interessante, né? Porque se esse teste é positivo, você acaba fechando o diagnóstico realmente para cardiomiopatia hipertrófica. Mas tem várias outras formas de você diferenciar, como você ilustrou bem aí, né? Esse caso, Marcelo, Arnaldo, ele não tem mais nenhum exame, não, Arnaldo? não, eu acho que não, Marcelo. Acho que a gente Isso é vai muito ficar... recente, não teve muito tempo, só tem um laboratório. Qual é a tua opinião em relação à questão do coração de atleta, Arnaldo? Não, Marcelo, eu vi um paciente há uns 2 meses atrás, o marido de uma moça de uma técnica de enfermagem do hospital, mas era um cara muito forte, muito forte. E ele tomava anabolizante. Aí E já é eu outra falei para coisa. ele, a única maneira da gente fazer esse diagnóstico é você fazer interromper o treinamento durante 6 meses. Eu não sei se vai ser possível, mas ele ficou de voltar. Mas era um negócio assim muito, era um aspecto muito parecido com o desse rapaz. É mesmo, é espessura muito grande. Muito. Eu vou procurar depois a imagem, a gente pode mostrar numa outra ocasião. Era muito parecido. Não sei se o Flávio lembra, se as meninas lembram desse caso. Eu já vi alguns casos também. Eu já vi alguns casos associados com anabolizante. Aliás, mas isso é interessante. Aí eu já não sei, Arnaldo. Se vocês puderem aí, o Flávio conseguir compartilhar, tem uma figura que eu uso sempre nas minhas aulas, Arnaldo, que é muito interessante, que é da diretriz europeia de 2014, que mostra o perfil genético, tá? Incluindo as fenocópias, dentro de um gráfico de pizza, tá? E aí assim, é interessante você ver esse gráfico, é interessante você ver isso, porque quando ele lista as fenocópias, Arnaldo, que são 10% das hipertróficas, ele bota lá doenças lisossomais, né? Depois ele bota PRKG2, dano, vai descendo. Ataxia de Friedreich, aí desce, doenças mitocondriais, aí desce, amiloidose. Eu já apresentei tantos negócios que eu sei até de cabeça. E no final, Arnaldo, ele bota assim, drogas, que são causas de fenocópias. Quais são as drogas que ele cita? 1, hidroxicloroquina. Um uso crônico pode levar a hipertrófica. Eu vi um caso semana passada lá na UERJ. Uso crônico de hidroxicloroquina gerando hipertrofia. Já vi gerar dilatação e já vi um caso com hipertrofia descrito lá. 2, tacrolimus,
que se usa para imunossupressão, também pode dar. E terceiro, o que ele citou lá? Esteroide. Então, eu acho que pode ser que no seu caso, entendeu? Tenha um componente coração de atleta e tudo, mas não dá para afastar a possibilidade de que a utilização do esteroide atuando como uma fenocópia de hipertrófica esteja, digamos assim, magnificando aí esses níveis de espessura que você tenha visto nesse caso clínico. Marcelo, não esquece também de tumor de hipófise, doentes com acromegalia. Também eles podem desenvolver. Sim. Mas essa figura ela é muito interessante, Depois eu posso disponibilizar aí para vocês. Está na diretriz de 2014 da Sociedade Europeia. Muito interessante. Beleza. Vamos lá, Flávio. Vamos lá, vamos seguir. E aí eu trouxe aqui um pouco do material de literatura sobre a doença de Fabry também. Dentre todas essas hipóteses diagnósticas, escolhemos a doença de Fabry também por conta dos achados recentes que tinham uns artigos interessantes. Não que a gente realmente achasse que esse quadro se encaixasse como doença de Fabry, mas que valeu a pena pensar também, dar uma pincelada nesse caso. É uma doença ligada ao cromossomo X, é uma doença de alteração lisossomal por depósito do glicofosfolipídio. Dentre essas alterações estão mais proeminentes as alterações cardíacas, renais e do sistema neurovascular, sendo uma doença realmente multissistêmica, tendo também uma forma atípica e tardia, em que pacientes não tendo a deficiência completa enzimática, ele pode apresentar na 3ª ou 4ª década de vida. Aqui tem algumas manifestações clínicas do paciente, conforme falei, as formas mais graves se apresentam desde a infância, e temos aqui também essas formas mais atípicas que tem apresentando na 3ª e 4ª década de vida com alteração cardíaca, como a hipertrofia de ventrículo esquerdo, alterações de condução e ritmo, alterações valvulares e doenças de pequenos vasos coronarianos. E aqui também, relembrando até da nossa primeira sessão, em que o Ângelo também trouxe como diagnóstico diferencial uma doença de Anderson-Fabry, lembrando também que outros achados clínicos que se demonstram, que é a córnea versicolata, a angioqueratoma e essas pápulas que são inerentes dessa doença de Fabry. Dentro da doença de Fabry também tem estadiamento. É proposto que existam 3 fases. Uma fase de acúmulo na infância do GL3, em que o paciente mantenha sintomático, sem alteração dos exames, exceto a ressonância, que poderia realmente ter uma alteração do contraste, do realce. E com o avançar na fase de meia-idade, pode haver a fase hipertrófica inflamatória, desencadeado por uma fase reativa, realmente por conta desse depósito de glicofosfolipídio, sendo identificável via ressonância cardíaca também, podendo ter alteração de troponina, caso essa alteração seja importante. Vale a pena dizer também que esse artigo ele define que a resposta de homens e mulheres são diferentes. O homem normalmente já tende a ter a hipertrofia, e a mulher tende a ter hipertrofia numa fase mais tarde, pela 5ª, 6ª década de vida, na coorte que ele apresenta. Aqui já pode apresentar também a redução da capacidade física, mas sem uma IC clara, uma insuficiência cardíaca clara e manifesta. E a fase realmente do desequilíbrio e das arritmias decorrente do aumento da hipertrofia e da fibrose, em que uma das marcas dessa doença é o acometimento principalmente da região intralateral basal e das outras regiões basais conforme o avançar da doença. Um dos sinais clássicos da doença é esse padrão binário, em que o endocárdio fica realmente bem
contrastado com o miocárdio, em que isso ocorre devido ao espessamento dessa área e o depósito desse glicofosfolipídio, tendo também um espessamento dessa membrana celular, conforme não acontece no coração normal. Aqui está realmente para ilustrar. Esse outro artigo aqui também, ele propõe que existem essas diversas apresentações dentro da cardiomiopatia por Fabry. Ele apresenta que nessa série de casos um caso de hipertrofia não obstrutiva, em que ele descreve também com um PR mais curto, uma parede espessada, mas não tanto, e com o músculo papilar bem alterado, e sem alteração do strain. Nesse outro caso aqui, do mesmo estudo, ele traz uma hipertrofia apical septal, em que ele demonstra também esse PR que ele descreve um pouco mais curto, que estava 138 milissegundos, o realce tardio demonstrando o acometimento inferolateral basal e se estendendo pelas outras regiões também. E aqui o strain também não obedece a um padrão típico. E também com alteração do padrão de enchimento. Nesse outro caso que poderia lembrar um pouco mais o nosso paciente, que apresenta uma apresentação sevérica concêntrica, que tem um strain bem alterado, tem esse realce tardio na região inferolateral basal e com uma cavidade também bem hipertrofiada. Que aqui o máximo medido era de 22 milímetros. E esse strain dava menos 11, bem alterado. E por último, esse padrão mais trabeculado, em que o strain também é alterado, principalmente pela região basal, e que tende a iniciar pela parede lateral. E aqui esse apanhado, de uma forma geral, mostrando essa série de coorte. Os pacientes, em média, tinham 40 anos, alguns da sexta década de vida, a maioria homem, com apresentações diversas e com esse PR ali no limite inferior da normalidade. Vale a pena dizer também que o strain é alterado e com o padrão da função diastólica também bem alterado, variando aqui de 7, que era o menos grave, a 2 de E'. O Flávio, no slide anterior, só rapidinho, o que ele mostrava ali é padrão muito sugestivo de não compactação. Essas patologias elas podem migrar, às vezes, na evolução delas, para um aspecto até com um tipo de não compactação. Volta lá rapidinho. Sim. Volta antes. Esse? Isso. Ele está mostrando aqui, ó, nas setas embaixo, e aqui na figura B ele está mostrando trabeculado acentuado. E na figura D, idem, tá? Uhum. Pode prosseguir, vai lá. Tá ótimo. E aqui também uma outra patologia, essa mais rara, que é o grupo de Minas Gerais, do professor José Luiz Barros Pena, e que mostra esse acometimento ligado ao PRKG2, também que é uma alteração do depósito do glicogênio. Essa doença está principalmente associada a distúrbios de condução, com pré-excitação, com bloqueios e Wolff Parkinson White. Também associado à morte súbita. Nesse grupo de 30 pacientes, eram 5 famílias só, com praticamente 6 pacientes de cada família. A média de idade era também por volta de 30, 40 anos, com alteração de pré-excitação em 60% dos pacientes e com alterações de ritmo mais evidente. Temos também uma alteração do aumento de átrio, do aumento também de ventrículo direito e da alteração do enchimento ventricular, da diástole do VE.
Aqui tem a imagem mostrando essa hipertrofia concêntrica importante do paciente nessa coorte, e também esse strain que não obedece um padrão, em que ele fala que é um padrão mais de linhas, de faixas, de stripes, que não é típico de nenhuma outra doença. Que eu tinha para trazer um pouco da revisão sobre quase tudo, que não dá para falar sobre todas essas doenças, era mais ou menos sobre isso. Seu áudio está fechado, doutor Arnaldo. Desculpa, gente. Para finalizar, Marcelo, eu queria que você fechasse a nossa sessão, e muito obrigado por participar, dizendo esse paciente é um candidato a estudo genético, é importante fazer estudo genético nesse paciente? Sem dúvida, Arnaldo. Se você suspeita de uma fenocópia, aí o estudo genético, assim, ele, no caso dele, passa a não ser importante só para a questão do aconselhamento familiar dele, mas para uma perspectiva de eventualmente, manejos específicos, se você está pensando numa doença que não seja por uma mutação sarcomérica, entendeu? Então, por exemplo, Danon, você tem uma condução diferente, entendeu? Você é mais agressivo no CDI, você acompanha ele mais cedo por causa dos riscos de transplante cardíaco, né? Dele evoluir mais rapidamente para transplante cardíaco. Fabry, você tem tratamento com terapia de reposição enzimática, né? Outras condições, mas aí eu acho que até pela faixa etária já foge um pouquinho, mas POMP você já tem tratamento, algumas fenocópias você já tem tratamento, né? Então, acho que é importante. Sempre que se tem, o Flávio mostrou vários casos ali daquele artigo do New England, né, com PR curto, sempre que você tem PR curto, hipertrofia, você tem que pensar em Fabry, em PRKG2 e Danon. Sempre, sempre. São os três assim que dão mais esse fenótipo, sabe? Esse red flag do eletro associado, obviamente, ao padrão de hipertrofia no eco. E uma lembrança que eu acho fundamental, já que dentro da condução que vocês querem traçar para esse doente, né? Quando você tem, por exemplo, ele falou primeiro no Fabry e tudo. Quando você tem um quadro clássico, assim, mas, quer dizer, o Fabry é sempre um diagnóstico muito difícil. Geralmente, o doente passa por diversos médicos até fazer o diagnóstico Fabry, na sua forma clássica, porque o sujeito tem muitos sintomas que não se correlacionam. Ele tem muita dor crônica, são jovens, né? Às vezes, criança, então, é uma coisa triste, assim. Mas, assim, tem dor crônica muito grave, pode ter disfunção renal, hipertrofia, e aí angioqueratoma, córnea vestibular, tudo aquilo ali. Mas quando você tem tudo isso, eventualmente você pode seguir por uma linha de investigação que é mais tradicional do Fabry, né? Com dosagem da enzima, da atividade enzimática, e depois você parte para o teste genético, basicamente avalia o gene GLA, enfim, tudo bem. Agora, os casos como o que o Flávio mostrou, que se manifesta só com fenótipo cardiológico, numa faixa de idade de 40, 45 anos, esses são mais capciosos. Aqui, você tem que fazer o painel de hipertrófia, entendeu? Porque você não pode fazer o painel só GLA. Porque eu estou dizendo isso que teve uma época que alguns laboratórios, com intenção de vender a terapia enzimática, disponibilizavam só o gene GLA para fazer. Aí você vinha com uma variante de significado incerto no gene GLA, não sabia, e o camarada entrava na pilha e fazia terapia de reposição enzimática, mas ele não avaliou os outros genes de hipertrófia. Então, aí a gente foi em cima do pessoal, entanto que os laboratórios agora, eles disponibilizam o painel genético de hipertrófia, com todos os genes, entendeu? Então, esse doente, ele tem que fazer, por mais que ele possa lembrar uma fenocópia, ele tem que fazer um painel geral de genes hipertróficos, contemplando genes sarcoméricos e as principais fenocópias, entendeu? Muito bom, Marcelo. Marcelo, olha, muito obrigado. Você abrilhantou aí a nossa sessão.
Essa sessão, Marcela, ela fica disponível aí no YouTube, depois eu vou disponibilizar para você, se você quiser passar para os seus alunos. E só para finalizar, gente, a gente vai ficar por aqui, lembrando que dia 28 de julho a gente vai ter uma sessão espetacular só de DSAV, viu? Viu, Marcelo? Embora você não veja paciente com congênita, eu acho que é uma sessão espetacular que vai ter demonstração de peças anatômicas e, legal, enfim. legal. E a gente Legal. está, eu, a Maritza e a Cíntia, estamos montando com todo carinho, tá? Obrigado, gente. Boa noite. Daqui a pouco está disponível aí para quem quiser compartilhar. Valeu, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Um abração. Obrigado, Arnaldo. Tchau, tchau.